E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver vendo essa live depois. Hoje a gente veio aqui para falar a respeito de AVC. Hoje é o Dia Mundial do AVC e esse tema não pode ficar para trás. Esse tema é extremamente importante, muita visibilidade precisa ser dado para ele, para o AVC. Muita coisa tem que se fazer ainda. Então, hoje a gente veio chamar a atenção mesmo a respeito do acidente vascular cerebral. Vou chamar aqui a doutora Fabiana Veloso, que é a minha parceira aí de trabalho no dia a dia, neurologista. Estamos aí, né, diariamente atuando na neuroreabilitação de pessoas que tiveram AVC, para a gente poder falar um pouco da nossa experiência e poder falar a respeito do tema nesse dia tão importante, né? É um dia para se comemorar, é um dia para se chamar a atenção, é um dia para lutar por mais condições, por mais acesso a tratamento, é um dia para se falar a respeito. Então, a gente está aqui cedinho por causa disso. Deixa eu só ver se ela está me vendo aqui, para a gente não demorar muito e começar a falar sobre isso rapidinho. A gente vai trazer a gente vai trazer aí vários temas importantes que talvez você ainda não, vamos lá, que você ainda não pensou e que seria interessante você pensar. Olá, bom dia, Fabiana, tudo bem? Bom dia, Ludi. Tudo bem? Só acertando aqui. Demorou para chegar o aceite aqui para mim. Eu estava mandando para o seu. Na verdade, a gente está entrando aqui com o perfil da Continuare, que é a nossa clínica, nosso centro de referência de recuperação neurológica e de reabilitação mesmo. A gente está aqui para o dia a dia, tá atuando com os pacientes que tiveram AVC, experimentando desde o momento que a gente recebe, a Fabiana recebe esses pacientes no hospital, até chegar aqui na clínica para a gente poder realmente tratar e trazer esses pacientes de novo para dar continuidade à vida. E a gente trouxe hoje, a gente precisou falar sobre isso, porque é um dia bastante importante, como a gente está, como eu estava falando anteriormente, e alguns temas a gente precisa colocar aqui em xeque, a gente precisa falar, a gente precisa chamar a atenção dentro do AVC. Então, a proposta aqui hoje foi essa. Então, algumas coisas pode ser que você já tenha ouvido falar, mas muita gente não. Então, fique aí, aguenta um pouquinho que outras coisas provavelmente você nunca ouviu falar, ou então sabe pouco, e a gente está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas em relação ao tema. Falar sobre AVC é importante, não só hoje, porque a gente está falando de uma doença com uma incidência muito grande, né? Por quê? E aí a gente precisa entender algumas coisas desde o início. Por que AVC, Fabi? Por que a gente fala, né, a sigla, acidente vascular cerebral? Conta aí pra gente. Então, bom dia, né? Tô chegando agora. Como a Ludi já falou, hoje é um dia que é de extrema importância. Eu, como neurologista, ela, como fisioterapeuta, e como eu sei que no mundo inteiro hoje, né, toda a equipe multidisciplinar é relacionada ao tratamento, desde da prevenção, tratamento durante a internação, o pós-internação do paciente, a gente tem que estar envolvido nessa campanha hoje, né? Por quê, tá? O que é AVC, né? AVC, AVC, AVC. Então, vamos começar do conceito rápido, de forma simples, né? AVC é acidente vascular cerebral. Acidente. Quando a gente pensa na palavra acidente, acidente é uma coisa que a gente não espera que ela vai acontecer. Ela aconteceu de forma súbita, abrupta, arrasadora. Pum! Ah, aconteceu. Então, é uma coisa que acontece no seu cérebro, que interrompe o fluxo de forma inesperada, pum, de uma hora para outra. Parou de chegar sangue numa área do seu cérebro e aquela área vai começar a funcionar mal. Ou, se não for atendida a tempo, aquela área vai morrer. Não quer dizer que ela não vai funcionar depois. Mas naquele momento, aqueles neurônios que não chegou sangue vão morrer. Então, por isso que a gente chama de acidente. No inglês é o stroke. É uma explosão, é uma coisa abrupta.
tá? Então, não pense que AVC vai ser uma coisa que vai vir acontecendo devagarinho para você perceber, não. Uma máxima do AVC é que ele é súbito, que ele é abrupto. Então, qualquer sintoma neurológico que se instale de uma hora para outra, independente de serem sintomas clássicos do AVC, é a primeira coisa que você vai pensar. E vai ter que ir para o hospital para diferenciar. Você não tem mágica em casa, não tem outra forma, a não ser com um exame de imagem ali, para a gente determinar se foi ou não um AVC. Né? E aí, voltando em dados, né? Assim, dados que estão aí na campanha do Dia Mundial da Conscientização do AVC, e eu falei ontem nos stories, 1 em cada 4 pessoas no mundo vai ser acometida por um AVC ao longo da vida. Gente, 1 em cada 4. Aí dentro da sua casa, né? Tá você, seu pai, sua mãe, sua avó, tá? Um de vocês muito provavelmente vai ter. E que horas? Não sei. Quando? Em que idade? Não sei. Tá? Pode acontecer. Tá? A gente tem o número de óbitos por AVC hoje, né? No Brasil já é considerada a primeira causa de óbito e a primeira causa de incapacidade, de improdutividade, do paciente parar de trabalhar, de poder socializar. Então, assim, é a importância de eu, como médica, a Lud como parte da equipe de reabilitação, hoje eu, como parte da equipe de reabilitação também, né? Que eu vou ganhar um título de especialista, já brinquei com a Lud em fisioterapia daqui a pouco, mas da seriedade da gente tocar em alguns pontos, né? Do porquê da palavra acidente, de você lembrar que é um acidente mesmo. Não pensa que vai vir devagarinho, não, que o negócio é pancada. E por isso vem meio que avassalador mesmo na vida de todas as pessoas que têm, né, um AVC. Então, quanto mais rápido a gente dá assistência, a gente identifica, né, seja com a gente ou seja com quem está próximo da gente. Eu sempre brinco, assim, às vezes, quando eu estou dando aula, se tem uma turma de 20 alunos, eu falo, gente, daqui, dos 20 que está aqui, 5 vão ter. Então, assim, né, de algum momento da vida, não necessariamente aqueles, mas se a gente for pensar nesse dado, é um dado muito importante. E aí, esses 5 vão ficar, vão sobreviver? A primeira pergunta é essa, né? A gente não sabe, quanto mais rápida for a assistência, maior a chance de sobrevida, né? Maior a chance de sobrevivência. E desses 5, né, os que sobreviverem vão ficar com sequelas, então isso também está muito relacionado à assistência que é dada inicialmente. Primeiro, a identificação, porque quanto mais rápido se identifica, Então, mais deixa eu rápido ver vai assim, melhorar. desses 5 aí, eles sabem reconhecer o AVC, Luz? Exatamente. Esse aí, Exatamente, desses porque se 4 não aí da souber sua casa, que reconhecer, eu te não falei, sabe, né? né? Nem Esses 4 que estão aí na sua casa, esses 5 que estão na sala de aula, esses 5 amigos que estão com você num bar, tá? Você sabe olhar para ele assim, o que você vai prestar atenção que você tem que, tipo, bum, que explodiu ali aquela hora. Não explodiu, não, mentira. De forma súbita, você sabe o que você tem que prestar atenção? Né? Então, são algumas coisas que, tá? Parecem batidas, mas não são, né? É uma alteração súbita na linguagem, né? Ou seja, parar de falar, falar embolado, começar a falar coisas sem sentidos, tipo, eu quero falar mesa, tá saindo cadeira, o embolar da fala, a louca cartofa para um lado, o paciente começar a desviar o olhar para um lado só, uma queixa, vertigem é um sintoma menos comum, mas pode acontecer. O paciente ficar sonolento de uma hora para outra, que é um rebaixamento de nível de consciência. Ai, meu braço está estranho, está pesado, está esquisito. Mesmo que seja pouco, é que eu sou dormente. A minha perna, eu tentei levantar da cadeira por não cair. Aí acontece de madrugada. Ah, eu tentei levantar, estava pesado. Fui dormir de novo. Eu não acordei, minha esposa falou, ai, minha perna, nossa, tenta levantar, que tava difícil de deitar. Não, acorda, vai lá, acorda sua esposa, seu marido. Ou não consegui levantar, minha perna tá pesada. Me leve para o hospital. Minha mão ficou meio dormente, esquisita. Nossa, foi uma dor de cabeça que eu nunca senti na vida. Essa é diferente, veio explosiva. Eu tenho enxaqueca, mas veio aquela dor totalmente inesperada. Essa eu nunca senti na minha vida. Chama quem tiver do seu lado. 2 horas da manhã, vai para o hospital, tá? Não é a hora de ficar. O que mais a gente pega, tá? De manhã no hospital, eu trabalho no pronto atendimento. A gente tem
né, aqui em Juiz de Fora, no serviço do SUS, que é referência no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, e ele é referência em receber os AVCs agudos, esses AVCs em tempo de tratamento, em toda a zona da Mata Mineira. Então, somos eu e mais 2 outros colegas neurologistas que a gente coordena essa questão do atendimento do AVC agudo, tá? E de manhã, o que a gente mais vê, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ele começou a sentir mal umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Mas você só chegou aqui agora? O SAMU leva para lá, tá, gente? Não pode ir para lá direto, não. Mas o paciente chegou lá 10, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 11 horas da noite. Então, esse momento de reconhecer e não deixar, não fica com medo de chamar outra pessoa, não. Tá? Porque às vezes ela não vai ver. O que a gente falou assim, esses 5 estão vendo, eles sabem reconhecer, mas muitas vezes a própria pessoa que está sentindo, ela dá uma acomodada e não vai fazer nada. E não é esperar para que vai passar, não. Esse é um relato muito comum. Eu esperei achando que fosse passar, que ia melhorar. E na dúvida, gente, o pior que vai acontecer é você perder algum tempo da sua vida indo ao hospital e voltando. Se não for nada, que bom que não é nada. Mas na dúvida é melhor ir até o hospital. E aí, na verdade, ir até o hospital não. Qual que é, né, o trajeto? O que que é melhor fazer? Reconhecer. Vi esses sintomas. Acho que é um AVC, mesmo não tendo certeza. O que fazer? Você sabe para onde levar? Né? Se seu marido lá na sua casa, já não sabe, mas você em casa, você sabe, sua mãe, seu marido, passou mal, o que você vai fazer? Tá? Você vai ligar para o SAMU, para o 192. Fabiano, mas o SAMU não vem, o SAMU demora, o SAMU eu quero sair daqui correndo, eu quero enfiar ele no carro, tá? Para onde você vai levar? Tá? Quando você está dentro de uma rede privada, né? Você está dentro de uma cidade grande, que você tem que saber reconhecer, você já tem aplicativos para isso. Você lembra o nome do aplicativo, Ludi? Eu acho que é o aplicativo da Rede AVC Brasil. AVC, né? Eu acho que é isso mesmo, tá? Nesse aplicativo tem, tá? Dentro aí da sua cidade, quais são os centros especializados em atendimento que vão ser capazes de agir naquelas primeiras horas do AVC, tá? É só você colocar a sua localização e faz isso agora, faz isso hoje, porque você não sabe se você vai precisar e quando você vai precisar. Então, você já tem essa informação na sua cabeça. Baixa o aplicativo, é gratuito, você coloca a sua localização da sua casa aqui, né? Ou do seu bairro, sei lá, e aí o aplicativo acha o centro de referência, a unidade de referência AVC mais próximo a você. E provavelmente é para lá que você vai ser direcionado. Não Não adianta você sabe? chegar num hospital que não tem a capacidade de te atender. Mesmo dentro da rede privada, tá? Eu falei um pouquinho da rede privada, mas eu vou falar do SUS, que funciona muito bem, tá? A rede privada tem alguns hospitais que não têm profissionais capacitados. Ter neurologista na emergência do hospital é uma coisa muito difícil, tá? Aqui em Juiz de Fora a gente não consegue ter, mas a gente conseguiu ter em diversos hospitais da rede privada uma rede de apoio, uma rede de plantonistas já muito capacitados para conseguir agir na fase aguda do AVC, para conseguir agir em termos de trombólise, de acionar a trombectomia mecânica. Então, você chegar numa equipe treinada já vai fazer muita diferença na sua vida. Que não adianta você ter tempo em casa, você saber reconhecer em casa e chegar lá. E a equipe que te atendeu fica lá de braço cruzado, né? Então, eu já avisei, minha avó, minha mãe, meu pai, vocês sabem, eles moram em Belo Horizonte. Você sabe, eu não tô aqui não, você sabe se vocês passarem mal para onde vocês vão? Não adianta ligar para Fabiana de madrugada, vai perder tempo, vai embora. O SAMU, tá? Ele é uma referência muito importante. Eles não vão negligenciar, porque eles têm um treinamento muito sério em saber reconhecer, né? Mesmo quando vai ser médico, e chegar em casa e saber reconhecer os sinais do AVC, e a própria ambulância do SAMU já liga, vamos passar para o SUS agora como exemplo, já liga para o hospital que é referência, o governo aqui, eu imagino que já é assim no Brasil todo, tá? A rede de urgência e emergência em relação ao AVC, o SAMU já sabe o hospital do SUS que tem a capacidade para receber aquele paciente, tá? Vou dar um exemplo no nosso hospital aqui, tá? Que ele recebe um diâmetro de extensão de cidade que ficam a 3, 4 horas daqui. Tá? Então, isso é ruim porque é um tempo que a gente perde, mas tem capacidade de chegar até de helicóptero, se for preciso, já aconteceu. Tá?
e o paciente chega, o SAMU já liga para a gente, olha, a gente está levando o paciente assim, 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 pode levar? Pode. Se tiver dentro do quanto tempo que tem que começou os sintomas, o SAMU já tem que tem então voa, vem para cá correndo. Ele já chega no hospital, ele passa no nosso hospital, né? A primeira coisa que ele entra é entrar pela tomografia já de uma vez, que a gente chama o tempo porta-tomografia, tá? E a gente faz um fluxo até um pouquinho inverso, para a gente não perder tempo, ele já entra direto pela tomografia, que aí a gente já segue para a tomografia, já vai examinando esse paciente lá, para que no trajeto tomografia, sala de uma melhor avaliação, ele já possa estar com acesso e que a gente já possa estar iniciando o trombolítico. Então, assim, aqui, só para dar uma referência para vocês, na zona da mata, né, pegando desde Barbacena para cá, até Andrelândia, que é para o sul de Minas, o centro de referência é o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que é um hospital SUS especializado em atender AVC e que tem toda essa capacidade de fazer a trombólise venosa, né? Ainda não é feito a trombectomia mecânica porque ainda não foi o procedimento incorporado no SUS, que é um outro procedimento que pode ser feito com mais tempo, né? A medicação na veia para dissolver os coágulos, quando a gente está falando de AVC isquêmico, ela pode ser feita até 4 horas e meia, tá? Então a gente tem o que fazer quando o paciente chega. A trombectomia mecânica, que é ir lá e tirar por um cateterismo, sugar mesmo o coágulo, a gente tem um pouco mais de tempo para evitar que neurônios morram, né? 6 horas, até 24 horas em alguns casos. Então, a gente está aguardando com muita ansiedade, né? E é uma promessa disso já, que a trombectomia seja incorporada como um procedimento do SUS e a gente vai ter capacidade de fazer isso aqui, né? Então, vai E ser... aí, quanto antes também a pessoa se deslocar, procurar ajuda, fica mais fácil até de ter certeza de quanto tempo ocorreu aquele né, o acidente vascular. Porque eu acho que muitos dos problemas é que às vezes chega e fala quanto tempo tem, nem a pessoa sabe falar, porque né, não percebeu, não teve, esperou piorar, vamos dizer muito, e aí quanto mais tempo demora, menos tem a se fazer em termos da assistência ali, né? Naquela hora que chega no Eu hospital. já contei isso, talvez, não sei se esse com você, casos que a gente tem que ser muito perspicaz de entender a hora do início dos sintomas, sabe? Tem um caso, não foi nosso, mas que aconteceu do paciente chegar com sair, estava no estacionamento do shopping, sozinho, e foi encontrado ali do lado do carro, caído, não conseguia levantar. E assim, chegou no hospital para poder tentar, viu que era um AVC, possível AVC, para fazer a trombose, tá? E aí, mas estava sozinho, caiu no estacionamento do shopping. O pessoal foi esperto, entrou no carro, mexeu, viu o ticket de entrada dele no shopping, tinha menos de 1 hora, ou seja, ele conseguiu dirigindo até ali, muito provavelmente ele fez. Então, assim, a gente tem sido a doutora Sheila, que é a coordenadora da Rede Brasil AVC, né, que inclusive agora assumiu a presidência da Associação Mundial, né, a Organização Mundial de Prevenção ao AVC, ela sempre fala que assim, hoje, cada hora mais, para a gente perder esse medo da trombólise e comparado ao que eu já fiz de possível trombólise há 10 anos atrás e hoje, o número é muito, graças a Deus, ele é muito maior. A gente pode ajudar muito mais pessoas com isso, né? Treinando equipes para isso. E aí a gente conseguiu identificar, conseguimos já deslocar esse paciente de alguma forma, ou até a gente mesmo, se for o caso, porque pode acontecer com qualquer idade, com qualquer pessoa, em qualquer nível social. Né? Então muita gente fala que é doença de idoso, né? Não sabia que a AVC podia dar em criança, né? Em jovens, adultos jovens. A gente tem pacientes de 7, de 13, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, 70, 80. Agora, não foi outro dia, não. É, é. Então, assim, a gente precisa ficar ligado nisso. Não fique com as crenças limitantes achando que não vai acontecer com você, porque pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que você não tenha muito pouco fatores de risco, ou talvez não seja o caso mais clássico de uma pessoa que teria todas as chances, vamos dizer, de ter um AVC. Então, a gente tem vários casos onde a gente não descobre a causa específica e que as pessoas não têm fatores de risco gritante aí da vida e que foi um AVC.
Então, assim, é necessário jogar para debaixo do tapete essas crenças aí de que, eu sou jovem, ativa. Às vezes, quando eu coloco aqui na rede social, sabe, algum post falando da importância, né, do controle dos fatores de risco modificáveis, né, para evitar um AVC, a importância da prevenção, já teve gente que escreveu assim nos comentários, isso tudo é balela, porque eu nunca tive nada disso e eu tive o AVC. Então, deixa eu contar uma E, história de ontem. Eu tava preparando a live, eu deixei esse final, mas eu vou falar agora, tá? Eu tava preparando alguma coisa para a live de hoje, e aí a gente está aqui fazendo a reabilitação de uma menina de 21 anos, tá? Ela teve um AVC no cerebelo, foi um AVC hemorrágico no cerebelo, é uma coisa rara. Foi extensamente investigada e ela, sabe, todos os dias, tá? Não sei se ela tá aqui, mas todos os dias a mãe dela me pergunta: mas por que ela teve AVC? Por que ela teve AVC? A gente vai fazer mais algum exame para descobrir, né? E aí eu estou ativamente no processo, junto com a equipe de fisioterapia, a gente está fazendo estimulação magnética transcraniana para reabilitação neurológica. Olha, a gente ainda vai estender, sempre investigando para ver se tem outra causa, mas eu vou falar amanhã, eu falei para ela que da grande maioria dos AVCs, 80% das pessoas que tiveram um AVC, eles poderiam sim ter feito alguma coisa que poderia ter mudado o desfecho desse AVC. E esses 80% seriam cuidar desses fatores de risco modificáveis, né? Cuidar da hipertensão arterial, que é o mais importante, tá? Se tiver que nomear um, é ela diminui, aumenta, né? Na verdade, a chance de ter um AVC em 50% até 54%, evitar o tabagismo, o sedentarismo, o estresse, procurar um cardiologista com frequência para ver se existe alguma arritmia, principalmente a fibrilação atrial, que aumenta em 20% a chance de você ter um AVC. Então, eu estou falando desses 80% que poderiam ter feito alguma coisa, poderiam ter esse cuidado e evitado, diminuído esses fatores de risco e evitado o AVC, ou ter tido um AVC de uma forma mais branda que pudesse melhorar depois. Mas sobrou 20%, né? Sobrou 20%, e daí? É uma menina de 13 anos, que a gente não sabe por que a carótida dela dessecou, tá? É uma menina de 21 anos que a gente não sabe por que o cerebelo dela sangrou. É um homem de 42 anos, super atleta, sem pressão alta, sem dislipidemia, vida ativa, estresse, tudo bem, tinha estresse, né? Contando casos reais. Mas por que ele teve uma lesão grande na carótida também? E aí ele não podia, eles não tinham porquê. Então, assim, ficar se culpando também, é balela? Não é balela não, né? Mas alguns casos não adianta você ficar se culpando o tempo todo, por que eu não fiz isso? Mas, se você sabe, conhece esses fatores de risco e você pode fazer alguma coisa para eles, balela não, né? Para. é, Hoje eu tô brava. tô vendo. Mas nunca é tarde, assim, as pessoas também ficam, mas já não tem jeito, né? A gente aqui, né, eu e a Fabiana, a gente trabalha muito, a gente está ativo, assim, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme nesse processo, a gente se doa completamente. A gente fica também, às vezes eu falo com ela, vamos com calma, vamos devagar, porque a gente também tem que se cuidar. Então, qualquer pessoa tem esses fatores que eles não são completamente modificáveis, né? Porque, por exemplo, a hipertensão arterial é uma doença que você tem controle, mas não tem uma cura, diabetes, mas é controlável, né? Então, assim, a gente pode modificar o passar de ser sedentário a ativo. Isso é completamente modificável, né? Mas a diabetes, por exemplo, é controlada, não é modificável. Você Vai vai fumar, não vai controlar. A pressão alta vai controlar. vai Contigo controlar. vai tomar um anticoagulante. Tem jeito de você controlar. São fatores modificáveis. Né? E aí, tem coisas também, tem gente falando aqui de comunicação interatrial, FOP, são algumas doenças que podem causar e que a gente não sabe, que aí, na grande maioria das vezes, só vai saber, por isso que um controle cardiológico é interessante, é importante, e mesmo que isso não aconteça, né, depois que aconteceu o AVC, você vai ter que fazer esse controle. Teve alguma pessoa, alguém que colocou aqui, não cuidou da saúde, vai cuidar da doença. Então, mas ainda assim, mesmo depois de ter o AVC, é importante ainda continuar cuidando da saúde, porque a gente tem uma incidência maior
para um segundo AVC em quem já teve o primeiro ou AVCs anteriores. E é chato ficar falando sobre isso, e não é para criar neurose para quem é AVCista, não, de hipótese nenhuma, e sim para direcionar esse cuidado, que ainda assim, mesmo depois da doença, é necessário cuidar da saúde. A gente tem que pensar na saúde o tempo inteiro, né, Esse Fabi? AVCista, né, não é criar neurose de jeito nenhum, mas ele vai ter que redobrar. Se ele já teve, ele sabe que ele tem que redobrar. Se eu que não tive, eu tenho que cuidar para não ter, para eu estar dentro desses 80% de pessoas que pode fazer alguma coisa, esses que tiveram, eles têm que fazer por eles mesmo que eu faço, né? Se preocupar e, opa, eu tenho que fazer tudo, não que ele vai ter, mas existe um aumento sim. Mas eu tenho que fazer muito mais do que quem teve. Fato, né? E Então, aí a aí, gente aí pode falar. o que chega muito, né, para a gente aqui também, é lá dentro do hospital ainda na fase aguda, né, que chega, que é, quando está aqui no dia a dia, mas aí eu tive o AVC, eu vou me recuperar, eu estou aqui dentro do hospital ainda. O que vai acontecer comigo? Eu vou mexer a perna, eu vou andar, eu vou falar, eu vou comer, né? Fala um pouquinho, a Luz tem uma extensa experiência nesse processo da reabilitação e essa pergunta ela sai, ela está na cabeça desde o primeiro dia do paciente, na fase aguda dele, lá do hospital. O sonho de, assim, de uma assistência qualificada e adequada tá, assim, consciente em cada um de nós que trabalha dentro da neuroreabilitação. Desde o momento que o paciente chega até o hospital e tem essa assistência médica e no suporte da vida desse paciente, até o momento que esse paciente sai e vai viver a vida dele novamente. Infelizmente, atualmente, a gente conta um pouco nos dedos, assim, né? Os centros habilitados em dar uma assistência da parte de fisioterapia adequada desde as primeiras 24 horas após o AVC. 24, 48 horas, vai depender do estado do paciente. O que eu estou falando? É uma mobilização precoce no leito, é o fisioterapeuta neurofuncional ali com o paciente já na fase de internação, seja na UTI, seja no quarto, né? Então, a gente, infelizmente, literalmente conta nos dedos, né, o que a gente tem de assistência nesse sentido. Isso é um problema, e é por isso que a gente precisa também falar disso hoje, chamar a atenção para que as pessoas possam se unir, juntar, lutar para que e saber que existe muitas evidências já e muita mudança no percurso da doença no momento que a gente começa a atuar. Eu não falo só do fisioterapeuta, eu falo de toda a equipe, mas eu, como fisioterapeuta, obviamente, estou, né, enfatizando a questão da reabilitação física, mas quando a gente tem a oportunidade de atuar com esse paciente logo depois que ele está estável, 24 horas, 48 horas pós o AVC, a gente muda o percurso da doença e essa recuperação, ela muda bastante, assim, né? Tanto em termos de tempo, quanto em termos de possibilidades de plasticidade do cérebro para a gente ganhar mais rápido Na certas grande funções. maioria das vezes, né, Infelizmente, lá na fase não, na aguda, dos que sociedade. eu ainda tô, eles não tem que ter medo. Eu não, fisioterapeuta, né? Assim, medo de mexer, de aquela coisa, tem que ficar em repouso absoluto. Não, tá? Movimento é vida, movimento é cérebro, ele tem que começar. A gente não consegue ter, né, na grande maioria, o tempo necessário de fisioterapia, o tempo necessário de fono, né, de mobilização precoce, de já tentar colocar esse paciente de pé. Claro que de cada caso, dentro do hospital, a gente sabe do volume, né, da sobrecarga dos fisioterapeutas, dos fonoaudiólogos dentro do hospital. E acontece demais, né, dele ter um pouco de assistência ali dentro do hospital e ele volta para a gente depois no ambulatório, nos ambulatórios de acompanhamento pós-AVC e nos SUS às vezes demora, tá? 2 meses, 3 meses, até mais. E aí ele chega, doutor, agora eu pergunto, porque eu tenho perguntado muito, o que você está fazendo? Você está fazendo a fisioterapia? Como é que é o seu braço, a perna? Não, eu estou esperando vir aqui para poder saber se eu já posso começar. Assim, isso já passou Ou 3 seja, esse meses, já passou segmento não seis foi feito. meses. É. E esse segmento não foi feito, ou seja, criou-se ali um buraco, né?
de segmentação mesmo do tratamento desse paciente que recebeu assistência e recebeu alta e não foi orientado da melhor maneira possível, ou seja, a assistência ali não foi feita como deveria. Então, a gente tem essa lacuna, a gente tem esse buraco, infelizmente, ainda no Brasil, no exterior, eu não sei, porque, onde assim, os pacientes que eu atendo de fora, eu vejo também que existe uma assistência um pouco diferenciada, porque existem centros de internação onde vai fazendo esse acompanhamento, mas existem falhas também. Então, eu acho que é bom a gente comentar e falar sobre isso para que a gente possa tentar, de alguma forma, chamar atenção e mudar essa realidade. Mas uma vez que esse paciente saiu do hospital, independente de ter tido orientação ou não, a gente já precisa, o quanto antes, começar todo o processo de reabilitação, e aí reabilitação tanto da questão emocional, e por isso talvez não, por isso o psicólogo, né, o psicoterapeuta, o neurologista, o fisioterapeuta, todos da equipe, o fonoaudiólogo, enfim, precisa estar inserido o profissional de educação física, a gente precisa aumentar o nível de atividade dessas pessoas. Um dos maiores objetivos pós-AVC é tentar melhorar o nível de atividade da maneira melhor possível dentro daquelas sequelas que ainda estão meio a serem estabelecidas nessa fase aguda. Né? Então, a gente tem a fase aguda até 7 dias, a fase subaguda inicial de 7 dias a 3 meses, subaguda tardia de 3 meses a 6 meses e a fase crônica a partir de 6 meses. Nessa fase aguda, subaguda, tanto inicial quanto tardia, a gente tem já, independente se você fizer alguma coisa ou não, uma plasticidade fisiológica, ou seja, uma capacidade de adaptação e modificação do cérebro de forma natural. Então, tem muita gente, às vezes, que não faz fisioterapia e vê que melhorou um pouquinho e vai esperando melhorar cada vez mais, né? Então, existe uma recuperação, vamos dizer assim, espontânea. E se essa recuperação estiver associada com processos de reabilitação, a gente potencializa esses ganhos de forma muito importante. Então, não é para ficar esperando melhorar mais um pouco, é para ter assistência, para a gente potencializar esses ganhos. E não significa também que depois de 6 meses você não vai, da fase crônica, você não vai ganhar nada. Não é isso. Simplesmente, a partir dos 6 meses, essa fase de adaptação do cérebro já está meio constituída, já modificou, já não é mais a mesma do que os primeiros 6 meses. Mas isso não significa que você não possa ter neuroplasticidade, não possa fazer novas adaptações. Mas aí o estímulo precisa estar mais frequente, precisa ter o tratamento social, o estímulo no dia a dia direcionado em casa. Então, a neuroplasticidade, ela acontece até a gente morrer. Então, assim, e ela vai acontecer, quanto mais ela acontecer, quanto mais a gente estimular, mais ela vai acontecer. Então, ela é meio que estímulo dependente. Se você ficar parado no sofá, esperando você melhorar, ela não vai acontecer. Mesmo assim, a gente, se você estiver vendo uma televisão, você vai ter um estímulo ali, ela vai acontecer em alguma parte específica desse estímulo. Mas quanto mais a gente estimula, mais melhora a capacidade de recuperação física, mental, cognitiva. Então, a gente precisa direcionar esse paciente para um tratamento, até para a gente mudar o percurso e colocar esse paciente para dirigir, para andar, para se inserir na sociedade novamente. A gente tem muitos casos. Né? Assim, parar de Exatamente, não é fácil. sobreviver e inserir, vamos ter função, né? Vamos tentar trabalhar. Então, assim, no resumo, né? Quando que a gente tem que pensar em intensificar, em começar o processo de reabilitação, né? De criar neuroplasticidade desse paciente no pós-AVC? É ontem, né? Não A tem gente explicação, é passa. ontem. A gente passa até por um embate, eu vou até dividir com vocês aqui um pouco da nossa experiência. Semana passada a gente estava discutindo a respeito disso, porque é claro e evidente que a gente sabe, que a gente acabou de falar aqui no início da live, que é abrupto.
que é uma coisa que é uma avalanche, que acontece do dia para a noite. E por conta disso mesmo, a gente sabe que isso muda muito assim a vida de todas as pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica familiar da pessoa que teve AVC. Muda tudo da noite para o dia, né? Então é uma filha que tem que cuidar de uma mãe que nunca teve que cuidar, que a mãe sempre foi muito ativa, né? É alguém que tem que largar o emprego, é alguém que precisa de uma outra assistência para cuidar dos outros também que precisam de assistência no dia a dia. Então a gente sabe que muda muito a dinâmica familiar. E por isso é muito difícil essa adaptação. Mas, por exemplo, a gente teve uma paciente que tem 1 mês de AVC, eu avaliei ela semana passada, e aí a gente fica assim, até quando que esse paciente vai? E se a gente chega, oferece, a gente fornece aqui um tratamento intensivo de neuroreabilitação. E a gente sabe que essa paciente ainda precisa cair a ficha de algumas coisas, precisa entender o processo, e a gente tem que respeitar isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente já começar nesse momento, o tanto que a gente vai trazer de benefício para essa paciente, A gente me né? pergunta assim, Então, Fabi, mas tem que ter ela acabou, tem 3 dias de alta, né? Se ela me ligou. Você acha que a gente vai oferece tudo que a gente pode, assim, recurso para ela? Eu falei, Lude, é o melhor momento para a gente oferecer todos os recursos que ela tem. É o melhor momento para o cérebro dela ter neuroplasticidade. Quanto mais precoce, melhor. Não que vai ter depois, tem, né? Mas a gente tem que adaptar. Cada caso é um caso, cada família está digerindo aquele sistema, como é que ela vai sair da cama para o quarto, como é que ela vai conseguir deslocar até uma clínica, ou a reabilitação dela vai ter que ser em casa, a alimentação, quem vai cuidar, os horários. Então, assim, quando eu falo ontem, né, eu sei que a gente não consegue fazer isso, mas é importante a gente dar uma exagerada. E agora alguém colocou aqui aceitação, né? Esse processo de aceitação, ele demora prazos diferentes de pessoa para pessoa, né? Mas assim, o quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas conseguem entender esse processo, e talvez esse processo de aceitação fique mais fácil, né? Para a família, fica menos doloroso, porque não é fácil, né? Mas talvez fique menos doloroso. Então, acho que a gente precisa nós como profissionais ter esse bom senso, né, de respeitar, entender essa adaptação, mas também estimular isso. Olha, a gente precisa ter uma intervenção mais rápida possível, mais assertiva possível, porque isso vai mudar o percurso da vida daquela pessoa naquele momento. Então, isso é bastante importante a gente falar, A né? gente está falando de reabilitação, né, Lúcia? E uma coisa que a gente vê na prática, tá? É que o paciente teve, né? A gente falou de prevenção, de tratamento agudo, a gente está aqui no conversa sobre reabilitação, a gente vai tirar algumas crenças daqui a pouco. É a questão de, tá bom, o meu braço direito, que era o meu braço dominante, eu tive um AVC, ele tá fraco, agora eu vou ter que reaprender, fazer as coisas e eu vou fazer com o meu braço esquerdo. Eu vou comer ele com a minha mão esquerda, eu vou escovar os dentes com a minha mão esquerda, eu vou. E que é usar o membro, passar a usar o membro não dominante, né? Trocar a dominância do membro que foi acometido, tanto da perna quanto do braço. Fala um pouquinho pra gente disso, porque é uma coisa que muda completamente o desfecho da funcionalidade dos pacientes com AVC, se a gente orientar da forma correta. A primeira coisa que eu queria falar é que muita gente acha que o comprometimento de membro superior é bem maior, é mais demorado do que o de membro inferior. E a gente optou em falar sobre isso agora, porque realmente isso nem sempre procede, em cada caso pode ser diferente, dependendo da extensão e da região da lesão. Mas o que a gente precisa saber é que a área de representação do membro superior no cérebro é muito grande. Ela é maior do que a área de representação do membro inferior. Isso porque o membro superior tem funções muito mais específicas, muito mais finas, né? Você colocar uma linha numa agulha requer uma precisão do movimento, né? Muito diferente do que matar uma barata no chão, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem funções, função de escrita, né? Você se maquiar, você, né, palitar um dente, usar fio dental, a gente tem funções muito finas, tá? E isso aumenta a área de representação daquela função motora no cérebro. Então, por isso a área é muito grande, né, da mão. Então, obviamente, que a área maior da mão de representação, a chance de uma lesão pegar a área da mão ela pode ser um pouco maior
que uma área do membro inferior, mas isso nem sempre é regra. Não quer dizer que a pessoa sempre vai ter uma sequela no braço e não vai ter na perna. Não, isso não é regra. Mas aí a gente vê comumente muitas pessoas tendo alteração de mobilidade, de movimento, de sensação, de percepção do membro superior, né? E muitas das vezes pode ser o membro superior dominante, né? Aquele membro superior que ela fazia tudo antes do AVC. E a primeira coisa que qualquer ser humano faria, não estou julgando, eu acho que eu faria o mesmo se fosse comigo, é mudar a dominância, porque é óbvio, você quer conseguir pegar alguma coisa. Você não consegue com a mão que era dominante, você vai adaptar para você conseguir fazer com a mão não dominante. E isso é fácil, de certa forma, é mais fácil adaptar do lado não dominante que não foi, que não tem a sequela, do que retornar a estimular, muitas das vezes, do lado que teve a sequela, que é o dominante. Então, isso para a gente, inicialmente, a gente está falando logo no processo inicial, é um problema. É um problema por quê? Porque você deixa de utilizar completamente aquele lado dominante e aí a gente vai diminuindo a estimulação daquele lado dominante. Então, não estou falando que você nunca possa trocar dominância. Se o quadro for evoluindo e a gente tem um quadro de uma lesão importante, uma mão flácida durante muitos anos, que já fez vários estímulos e não tem ativação mesmo, aí eu não vejo, né, nenhum problema. Você precisa ser funcional, não trocar dominância. Mas eu estou falando de anos, assim, de várias tentativas de fisioterapia neurofuncional adequada e que não teve resposta. Isso pode acontecer em alguns casos. É, mas já no princípio é importante colocar essa mão para funcionar. É importante, nem que seja com a ajuda da outra, com a ajuda de um bastão, com a ajuda de outra pessoa, colocando essa mão dentro do esquema corporal dessa pessoa. Aos poucos, é óbvio que isso no dia a dia precisa ser direcionado para um fisioterapeuta, né? Então, ele precisa avaliar se tem uma alteração perceptual, sensorial, que forma que vai estimular, né? Qual que é a possibilidade, né, de ter um prognóstico, uma chance de recuperação maior se for feita uma imagética, uma terapia do espelho. A gente tem aí, gente, muito respaldo científico dentro da neuroreabilitação. Então, um profissional adequado da neuroreabilitação, da fisioterapia neurofuncional, muda também todo o trajeto dessa estimulação, faz com que a estimulação seja mais efetiva. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente estimula muito o lado, né, bom, né, o lado que não ficou com sequela, a gente tem uma região, a gente tem dois hemisférios, dois lados, né, do cérebro, e a gente tem uma comunicação entre os hemisférios, tá? Então, se eu tenho estímulo, e aí imagina, esse foi o lado que ficou bom, quem comanda é o outro lado do cérebro, é o outro hemisfério, do lado contralateral. E aí ele está o tempo todo ativo porque eu estou mexendo com ele, esqueci ele aqui. Quando eu aumento muito a ativação desse hemisfério, como existe uma comunicação entre eles, a tendência é que esse lado aqui faça isso, ó. Diminua muito a ativação dele. E aí vai ficar cada vez mais difícil de eu estimular o lado mais acometido, porque esse hemisfério está tentando diminuir a ativação em prol do aumento da ativação do outro hemisfério, só para vocês entenderem melhor. Isso aí Então, que muita a gente. gente estimula o que a gente chama de neuroplasticidade negativa. Então, além de você não estar fazendo bem, você está fazendo mal para a recuperação desse lado. Tá? Então, isso é importante falar. Porque as pessoas acham que parece que é uma coisa assim, tem que mexer, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil. Mas a gente precisa colocar essa mão, esse braço, esse lado em questão, fazendo parte do sistema corporal. Isso faz diferença para o estímulo cerebral. E entra uma coisa que perguntam sempre para a gente aqui na questão da continuário, né, dos tratamentos que a gente faz, aonde que entra a questão da neuromodulação com a estimulação magnética transcraniana? É exatamente aí nessa questão da neuroplasticidade negativa que a Lud falou. É a gente usar um campo magnético que vai conseguir mudar, né? É ativar a função daquele córtex que está funcionando um pouco e diminuir ou modular, tentar igualar a comunicação de um lado para o outro, para eles tentem, né, harmonizar a comunicação. Então, assim, isso a tecnologia é uma coisa que
é um dos fundamentos, não é só isso, mas é um dos fundamentos onde a gente pensa, é o principal, mas tem outros, em usar a estimulação magnética transcraniana como mais uma ferramenta na reabilitação do paciente com AVC, né? Lúdia, aí do dia a dia, me dá exemplo de como que esse paciente pode usar o membro que está afetado, tá? E que ele tente estimular essa neuroplasticidade negativa não acontecer. No dia a dia, o que ele pode fazer? É óbvio que vai depender de cada caso. Tem pacientes que já saem do hospital e já conseguem mexer o braço, por exemplo, e a mão ainda não mexe. Tem pacientes que não mexem nada do braço. Tem níveis de movimento diferentes. Por isso que lá no início, ou no meio aqui da live, eu falei assim, um dos maiores objetivos é a gente manter o nível de atividade daquele indivíduo. E quando eu falo de nível de atividade, eu falo inclusive o nível de atividade do lado sequelado. Então, assim, independente se você mexe a mão, se você não mexe a mão, se você mexe um pouco, se você mexe só o braço, se você mexe o ombro, né? O ideal é que a gente tenta, de alguma forma, seja com a ajuda da outra mão, seja com a ajuda. Aqui, por exemplo, na reabilitação, a gente usa ajuda de skate, a gente usa ajuda de polia, a gente usa ajuda da mão do fisioterapeuta, né? Hoje, na hora que a gente chegou aqui para fazer essa live, a nossa gente, eu tô morta e ela também tá morta, porque essa semana a gente fez vários tratamentos intensivos e a gente precisa ajudar. Até sobrou até para ela, como Eu tô neurologista, falando que eu vou também. pegar meu título de especialista em fisioterapia ainda, você vai ver. Então, assim, a gente precisa ajudar, a gente precisa ter um auxílio. Então, assim, se você tiver alguém que possa te ajudar, ótimo, né? Então, para te lembrar, né? A gente teve um protocolo há uma semana atrás que a mãe ficava atrás da filha, ó, pega o biscoito com essa mão e faz desse jeito, porque a escolha natural vai ser ir para o outro lado que está mais fácil. O cérebro ele é preguiçoso, então ele vai para o caminho mais fácil, ele vai para o caminho que é mais tranquilo, mais E a rápido. paciente achava assim, ela reclama, né? Mas eu tenho que dar um coraçãozinho para a mãe, porque assim, a reabilitação dela tá indo fantástica por causa da mãe. Faz, lembra, olha sua perna, tá errada. Usa seu braço que tá ruim. Olha, eu vou falar o nome dela aqui. Olha ali, você tá dizendo errado. Seu braço, faz. Então, assim, ela tá lembrando do lado que ela tem que estimular. Então, assim, o papel dessa mãe foi fantástico. Está sendo, né? É chato, mas dá resultado. Dá resultado. Isso a gente pode afirmar para vocês que dá resultado, porque quando a gente vê que uma pessoa consegue reproduzir isso, a gente vê que realmente a evolução acontece. Então, é a gente ajudar com a outra mão, é a gente, não consegue colocar alguma coisa porque não abre a mão? Coloca. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Não consegue colocar o controle da televisão na mão porque eu não abro a mão para colocar o controle. Eu não consigo fazer isso com a minha mão para pegar o controle. Minha mão está o tempo todo fechada. Enfia o controle dentro da sua mão. E você vai estar com ele na mão e você vai tentar fazer o movimento. O fisioterapeuta neurofuncional, obviamente, vai poder te ajudar muito mais fácil a te orientar com o melhor movimento. Compensações não são muito bem-vindas, então não adianta você fazer a qualquer custo. Então, se está fazendo com muita compensação, tronco inclinado, cabeça tentando se movimentar, o corpo todo movimentando para tentar movimentar aquela mão, então você precisa de mais ajuda. Então, ou da outra mão, ou de alguém, ou de algum dispositivo específico. Então, basicamente, é difícil orientar, porque realmente cada caso é um caso, mas isso tem que ser uma premissa, assim, de que existe possibilidade, e uma das possibilidades é você ter ajuda. Você provavelmente não vai conseguir fazer tudo sozinho, mas quanto mais ajuda você vai tendo para fazer o movimento certo, você vai treinar aquele movimento certo, daqui a pouco essa ajuda vai diminuindo, e o movimento certo vai aumentando em nível de intensidade e nível de atividade. Então, isso é muito importante a gente pensar assim, e estimular. E aí, a gente está dando exemplo de membro superior, mas não necessariamente só membro superior, tá? Então, assim, para membro inferior, a gente está fazendo protocolos de marcha aqui, e onde a gente está ensinando o paciente que já teve AVC há 3 anos como andar. E as respostas aparecem. Em uma semana, a gente começou um protocolo segunda-feira, hoje é sábado, ontem ele já estava fazendo movimentos do quadril que ele não fazia na segunda-feira.
porque o estímulo foi dado de forma correta. Então, esse estímulo, gente, ele é a base, ele é a premissa, estímulo correto para realizar movimento. Não deixe seu braço de lado, não. Não deixe sua perna de lado, não. Não finja que ele não existe mais. Ele existe, ele está aí. Quanto que a gente vai conseguir recuperar? Não dá para a gente poder falar para vocês assim, com toda firmeza. A gente tem alguns níveis de prognóstico quando a gente avalia especificamente o paciente. Mas, assim, tudo vai depender do estímulo que você dá, do direcionamento que você dá para essa ativação. E aí entra uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Quanto melhor, a gente sabe que é abrupto, a gente sabe que é uma mudança tremenda na vida. A gente convive com os nossos pacientes isso diariamente. Então, se de repente fala assim para mim, ah, você não teve AVC, é fácil você falar. Realmente, eu não tive AVC, eu não estou na pele de quem teve, eu não sei, não passo por isso, experimentando na pele de quem é AVCista. Então, realmente, a dor de quem é AVCista não tem nem comparação né, com a minha, porque eu não tive essa dor. Mas a gente vivencia isso todos os dias. Né? E a gente sabe que o paciente emocionalmente bem Faz equilibrado, diferença. responde mais. Ele vai conseguir ter mais essa consciência. Ele vai conseguir estar melhor para poder se controlar, se autocorrigir, ter consciência dessa estimulação, ter persistência, porque não é fácil fazer isso. Né? Então, assim, se você não estiver emocionalmente abalado, se você estiver no processo depressivo, que é comum de acontecer por conta de toda essa mudança abrupta, você precisa tratar isso. Você Tem precisa estar junto com o seu neuro, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, para tratar isso, tem para isso uma interferir positivamente no processo de reabilitação física, que Quem vai quiser interferir. saber um pouquinho mais, tem uma live que a gente fez aqui, tá na Continuário, tá no Instagram da Luz, tá no meu, né? Que a gente fez só sobre depressão e AVC. Deve ter um mês e meio, 2 meses mais ou menos, né? Só falando da importância do acompanhamento, da reabilitação psicológica, né? A gente falou que da reabilitação da físio. A gente não está aqui hoje como fono, infelizmente, mas assim, é fundamental nesse processo de reabilitação. Os cuidados de enfermagem, né? Em pacientes mais idosos, com as orientações desses cuidados, como que são importantes, e do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, do sentido de tratar tanto ansiedade quanto depressão, né? Vamos falar principalmente, como que isso interfere desde lá do hospital, né? De pacientes que precisam a recuperação deles já é melhor se eles forem tratados para quadros ansiosos, depressivos, e que eles sejam rigorosamente vigiados em termos disso. Porque o prognóstico de melhora, né, essa questão que a gente está tentando responder aqui, será que eu vou melhorar depois? Quanto que eu vou melhorar depois do AVC? Ele vai depender muito do seu estado emocional. Se ele estiver ruim, que estímulo que você tem para você poder usar seu membro dominante? Que estímulo que você tem para ligar um centro de reabilitação intensiva para procurar qual o melhor tratamento para você? Então, assim, é importante a família. E muitas vezes a família, que o paciente ele está tão apático, está tão triste com aquela situação toda de aceitação, que ele não vai perceber que ele está diferente, que ele não está conseguindo ter forças para buscar. Então aí entra muito uma luzinha, outra luzinha, tá? Para a família estar atenta e estar sempre buscando essa ajuda, né? E assim, tem uma coisa também, não fica pensando, o fulano sempre foi muito alto astral, sempre foi muito positivo, vai sair dessa, sempre teve vários desafios, não vai acontecer. Antes mesmo de acontecer, já procura assistência. Isso faz toda a diferença na trilha aí desse problema, sabe? Assim, muda muito. Muda, a gente convive com isso. O que a gente está falando são dados que tem estudos já mostrando isso. E a vivência nossa do dia a dia, como que o paciente responde melhor, como que a gente tem evolução cada vez melhor. Então, assim, às vezes você está achando, por que aquela fisioterapia não está dando certo? Mas às vezes é porque está mal direcionada, infelizmente pode ser. Mas muitas das vezes é porque a gente está pensando só no aspecto físico, Mas e por não uma dá para pensar só no vivência, aspecto. assim, até de experiências recentes também aqui, né, em que alguns pacientes que eu tá participando junto com a equipe da fisioterapia, com a estimulação magnética e eu lá, como que você vai estimulando aquele paciente, pondo ele para cima, mostrando que ele vai ter a capacidade, que ele vai melhorando aquilo, né? Eu vou contar um outro exemplo,
os primeiros dias uma paciente chegou muito introspectiva, quietinha, falando, tem dificuldade de fala, mas falando baixinho, assim, nem levantava a cabeça, de máscara, de boné. E já tem um mês, mais ou menos, que a gente está acompanhando ela. Ontem ela chegou, são metas que a gente está falando para ela, né? Mas assim, ontem ela chegou aqui de escova, faltou a maquiagem, se ela não se notou aqui também, faltou a maquiagem, de escova, ela já falou que vai virar TikToker agora. Então, assim, tanto da família quanto da gente, opa, você vai fazer isso? Então vamos embora. Ela, será que eu posso dirigir? Eu falei, uai, vamos treinar para isso, vamos embora, tem que pôr isso. Não é colocar uma redoma de vidro. Né? Então, isso faz parte, não é só remédio, psicólogo, a família entender o como acolher. Acolher não é colocar uma redoma de vidro, acolher é colocar para frente, é colocar que olha para onde que você quer ir. Então, vamos buscar isso. E continuar, e a vida continua, e que bom que estamos vivos aqui para contar histórias de vários pacientes, que, como esses pacientes podem contar. Se vocês puderem dar uma olhada, até hoje, desde quinta-feira até hoje, quem me acompanha aí no meu Instagram, a gente está colocando várias histórias de várias pessoas com AVCs gravíssimos, muito novas, algumas mais idosas, outras bem mais jovens, e contando aí, assim, que já melhorou, que já consegue fazer, ainda tem alguns sonhos. Obviamente, todo mundo tem sonho na vida, né, gente? Claro, Independente do que não, for, né? né? Então, acho que vale a pena aí E, essa inspiração aí, e se dá uma Lu, olhadinha nos vídeos que vão acontecer. a gente prometeu que ia tirar algumas dúvidas, né? Algumas coisas que todo mundo pergunta sobre o AVC, ou que ninguém pergunta, ou que ninguém fala, e que ficam assim. É claro que não dá tempo aqui da gente falar sobre tudo, né? Assim, Não, se deixar, a gente ficava aqui o dia inteiro. fica fácil, eu sei que fica, né? Mas surgem algumas dúvidas comuns. Vou só responder uma primeira que está aqui, né? Que a Vanessa perguntou, que ela tem um conhecido que teve um AVC, que o braço e a perna estão acometidos, que está fazendo fisioterapia, está fazendo musculação, mas que sente uma dor constante, né? Daquele lado acometido, né? Isso é uma coisa comum, tá? Que é uma coisa que chama dor central pós-AVC, principalmente em AVCs que acometem uma região do cérebro que chama tálamo, tá? E o paciente sente uma dor constante. Não é a dor do exercício, né? A própria espasticidade, se o lado tiver muito espástico, causa dor, mas é uma dor que queima, uma dor que pinica, é um ardido, um gelado, é uma dor com características diferentes das dores de torção, de coluna que a gente está acostumado a sentir, tá? Então, essas dores, elas podem e devem ser tratadas porque o paciente com dor. Psicologicamente ele está afetado, porque dor afeta psicológico. Então a gente tem que tratar a dor sim, tá? Então existe esse fenômeno chamado dor central pós-AVC. E tem algumas técnicas que podem ser usadas para tratar, alguns medicamentos que a gente pode modular, né, a dor central, como os tricíclicos, a pregabalina, a duloxetina, a própria carbamazepina, que são medicamentos que a gente usa para a gabapentina, para modular a dor central, né? A atividade física é essencial, a qualidade do sono, isso são coisas que vão, né, ajudar a modular a dor central. A gente tem hoje evidências boas no uso da neuromodulação, da estimulação magnética para ajudar nesse tipo de sintomas. Às vezes não é no sentido de recuperação motora, mas a gente pode usar no controle da dor central pós-AVC, quando já refratária às tentativas de medicamento, né? Assim, usar o paciente queixa com subluxação de ombro, né? O paciente ficou com o ombro meio caído. E eu já tive algumas experiências que o paciente chegou no início das sessões de estimulação com muita dor no ombro e falei nada, vamos. E nem era uma dor central pós-AVC. Como é que tá essa dor no ombro? Não, a dor no ombro eu não tô sentindo. Mas como é que tá essa dor no ombro? Não, a dor no ombro eu não tô sentindo. E foi. Parou de ter aquela restrição do ombro, e nisso facilitou muito. Claro que o objetivo não era esse, mas como o alvo que a gente usou, a estimulação magnética, era um alvo que era o centro do controle da dor, a gente acabou tendo essa resposta que beneficiou lá na hora que ele está fazendo a fisioterapia, a musculação, porque ele consegue aumentar a amplitude sem a restrição da dor. Então, tratar a dor sempre é importante, tá? Então, e tem meios para isso, né?
E a dor é multifatorial, né? Assim, mesmo sendo uma dor central, a gente tem que abordar vários aspectos. Assim. Acho que é importante a gente falar que pode ser comum, mas não é normal, né? Não, Então, assim, nunca é normal. Tem uma resposta, alguma coisa que está acontecendo diferente no organismo. Então, precisa ser investigado e pode ser por N causas, pode ser a dor central, pode ser porque o paciente não consegue movimentar, determinada área está muito parado e aí você não tem um fluxo sanguíneo adequado, não tem oxigênio chegando para aquele músculo como deveria, aquele músculo fica mais, né, mais travado, mais tenso, pode ser pela espasticidade. Então, assim, precisa ser investigado. Não é assim, teve AVC? É comum ter, é isso mesmo. É isso não, mesmo. não é comum. Não é isso mesmo. Precisa ser falado. Quer dizer, não é normal, né? É, não é normal. E aí, o que mais, Tem mais. Maria Lúdia, que teve aí para a gente pensar em relação aos pacientes que sempre tem? Será que Ah, pode... tem uma pergunta aqui falando de. Tem outras coisas que a gente pensou em falar, mas deixa eu só. Isso é interessante. A pessoa está perguntando quanto tempo. Ela acha que ela está 95%, falta pouco e só falta só prender o cabelo, que ainda é difícil. Então, assim, essa é uma pergunta, eu acho que é o número um. A pergunta número um, que mais aparece nos pacientes na rede social, quanto tempo que eu vou demorar para recuperar meu AVC? Todos esses fatores que a gente falou até agora aqui, eles são fatores que precisam ser levados em consideração para realmente a interferência no tempo. Então, quanto mais você está emocionalmente está controlado emocionalmente, mais rápido você vai conseguir ter uma resposta física, né? Então, não tem uma resposta. A gente fala muito isso, a gente queria ter uma resposta simples, olha, vai demorar tanto tempo para isso. A gente não tem uma resposta. Vai depender muito de cada quadro. O importante é você tentar entender qual que é o seu problema. O que está acontecendo? Aí tem gente que fala assim, mas não consigo contar porque eu tive AVC. Isso aí já é um óbvio. As suas sequelas, o AVC pode gerar sequelas, e você sabe que as suas sequelas são provenientes do AVC. Ponto. Isso não traz nenhuma informação que seja relevante para a gente. O que seria informação relevante? Por que meu braço? Meu braço não está mexendo. Mas meu braço não está mexendo por quê? Porque ele não tem força, porque ele dói, ou ele mexe, mas eu só consigo mexer as costas do ombro. É preciso entender com detalhes o que está acontecendo. E você só vai conseguir entender com detalhes. Obviamente, você precisa ter alguém qualificado para te orientar, para te assistir, mas se depende disso, isso é importante, sem sombra de dúvidas. Mas se depende, e essa pessoa vai te ajudar a entender isso com detalhes. Mas independente disso, quanto mais você se desafia, quanto mais você entende do seu corpo, quanto mais você conhece do que está acontecendo com você, mais certeza você vai ter até para passar para o profissional que te acompanha e de ser assertivo nesse processo de entendimento do que está acontecendo. Porque a causa de uma não movimentação do braço pode ser por força, pode ser por sensação, pode ser por percepção, pode ser por dor, pode ser por N fatores. E aí, se é por dor e eu estou tratando sensação, eu vou estar tirando algo errado. E aí a recuperação não vai para frente, o resultado não vai acontecer. Se é por percepção e eu estou tratando a força, eu estou tirando do alvo errado, sabe? Então, assim, é preciso atirar para o alvo certo. É preciso estabelecer objetivos que possam ser cumpridos. Não adianta você estabelecer um objetivo naquele momento que parece ser inalcançável. Porque senão você não vai conseguir subir degrau por degrau até você conseguir chegar lá no topo dessa escada. Então, e para a recuperação, eu faço essa analogia. É como se fosse literalmente uma escada. Você tem que ir degrau por degrau. Você não vai conseguir chegar no topo sem passar por esses degraus. É pergunta de Tá? ontem, aqui mesmo, né? Com a paciente, vou ter que fazer fisioterapia a vida inteira, né? A gente está fazendo 2 horas por dia com reabilitação, com a estimulação magnética, mais a fisioterapia, né? Não sei, provavelmente vai ter que fazer muito tempo, né, Lúcia? Assim, não adianta você querer, é degrau por degrau, é trabalho de formiguinha, mas valorizar o ganho, sabe? Aprender que você conseguiu puxar seu cabelo, né? Eu tô querendo perder a bustinha. A outra mão tá segurando aqui, a boa vai ter que puxar, mas uma já tá segurando. Agora a boa vai segurar, você vai ter que ficar treinando ali.
E talvez isso requeira fisioterapia. Sim, é o ganho que está faltando, mas você pode mais. Né? É o trabalho de formiguinha, mas valoriza cada ganho que você teve. Não acha que é pouco. Ai, é meu dedinho que não mexeu. Vamos mexer o dedinho. É dali que você vai melhorar o outro movimento e que você vai ganhar o outro e o outro. Né? Então, assim, é Exatamente. essa a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, Lud, que envolve um pouquinho voltando na questão da dor, né? Que a Arlete perguntou que a mãe teve um AVC, teve TEP, né? Que é um tromboembolismo pulmonar, e que tá tendo muita dor, tá um pouco confusa, tá com dificuldade de dormir, né? E isso é um quadro frequente. Primeiro, a gente tem que pensar na idade dos pacientes, né? Pacientes idosos, tá? Que vão, principalmente idosos, pacientes que vão ficar internados muito tempo no hospital, eles saem do hospital com muito mais coisas que só um AVC, né? Eles saem do hospital com múltiplas 3 meses de hospital. Aconteceu infecção hospitalar, muitas vezes aconteceu CTI, intubação, traqueostomia, gastrostomia, trombose venosa na perna, embolia pulmonar. Então, são N coisas. Né? Então, já vem. E dependendo da extensão do AVC, tanto no paciente jovem quanto no paciente idoso, a gente tem uma perda cognitiva, tá? A gente tem uma perda. O que é perda cognitiva? É perda de pelo menos 2 funções da cognição que envolve, não é só memória, tá? Memória, orientação no tempo, orientação do espaço, capacidade de julgar problemas, capacidade de cálculo, de leitura, de atenção, de linguagem. Então, são várias coisas. Então, ele pode desenvolver, inclusive, o que a gente chama de demência vascular, né? Que é um quadro de uma perda cognitiva, não é igual, tá? Mas semelhante a quadros até de Alzheimer que podem acontecer até surgir dali, não tinha nada, até 3 meses depois do AVC, você tem que relacionar ao quadro vascular, ao quadro do AVC, né? Ah, ele pode mudar o padrão de sono? Pode. Lesões cerebrais, tá? A depender do local e da extensão, vão mudar o padrão podem mudar o padrão de respiração. O paciente passar a ter uma respiração que a gente chama de Shine Stones, né? Que é uma respiração que o paciente fica. Ele dá uma pausa de respirar, pode causar apneia do sono, né? Então, são coisas que precisam ser avaliadas. O trauma de internação prolongada, então, tratar as queixas de sono também é uma coisa importante. Usar medicação ou não, varia de caso a caso, né? As medidas de higiene do sono são a primeira coisa antes da gente pensar em medicação, né? Em alguns casos, medicação são necessárias, não medicações para dormir, tá? Mas medicações muitas vezes para tratar a depressão, para tratar a ansiedade, para tratar a dor crônica, que esse paciente ficou acamado, multifatorial, né? A gente tratar a dor crônica dele como um todo, não é uma dor pontual. Então, é importante esse paciente ser visto de uma forma inteira e não ser visto como uma confusão, como uma insônia ou como uma perda de força. Boa. Vamos entrar num outro tema aqui que eu acho que é comum, assim, algumas pessoas perguntarem para a gente na prática, no dia a dia, os nossos pacientes, muitos falam, muitos têm medo e muitos falam a respeito disso. AVC e convulsão. A gente, necessariamente, quem teve AVC vai ter convulsão. Uma convulsão significa que o paciente teve um novo AVC? Então, primeiro, tá? Nunca tive convulsão na vida, nunca tive AVC na vida. Tô aqui, tive uma convulsão. É AVC? Provavelmente não, tá? Por que eu tô falando provavelmente? O AVC isquêmico, tá? Que vai corresponder a 80% dos AVCs, geralmente ele não se manifesta como convulsão, né? O AVC isquêmico, normalmente ele vai se manifestar como uma perda abrupta de uma determinada função. Linguagem, nível de consciência, perda de força. E também, geralmente, não vem com dor de cabeça, tá? Então, se você diz, eu tive uma dor de cabeça e estou perdendo força, isso provavelmente não é uma AVC isquêmico, nem uma crise convulsiva. Pode acontecer, porque nem tudo é regra, tá? Quando o paciente teve uma crise convulsiva e uma perda de força, tá? E principalmente se queixa de cefaleia, de dor de cabeça junto, você tem que pensar que isso pode ser um AVC hemorrágico, tá? Então, a crise convulsiva, no agudo ali, no acontecer do AVC, ela geralmente está associada aos AVCs hemorrágicos. Aí sim é muito comum, tá? Então tem que ser, nunca teve um diagnóstico diferencial que vai ter que ser feito é o AVC hemorrágico, raramente isquêmico, tá?
Acabou a fase aguda do AVC, estamos no processo de reabilitação e não tive convulsão lá no início, né? Durante a internação, não abriu o quadro de crise convulsiva, mas em determinado momento, tem 2 exemplos para dar, eu tive uma crise convulsiva. Por quê? Será que corri para o hospital, tive um novo AVC, tive um novo AVC? Pode ser? Pode, porque o paciente que teve um AVC tem um risco de ter outro, né? Então, assim, mas muitas vezes não. A grande maioria das vezes não. A área do cérebro, o córtex cerebral daquele paciente, ele foi pesado, ele ficou como assim, ele cicatrizou, alguma área daquele cérebro morreu e os neurônios eles se ligam um no outro. Eu falo que o que é uma crise convulsiva? O cérebro funciona de forma elétrica e o neurônio precisa conectar de forma elétrica um com o outro. Estou aqui na minha sala, se um fio estiver dando um curto-circuito aqui, esse curto-circuito pode ficar só ali nesse fio que está estragado de alguma forma, e ele pode fazer isso no outro, no outro, no outro, e espalhar e ter uma crise que a gente chama de crise tônico-clônica generalizada. Então, o paciente que teve um AVC, ele tem uma área friável, vamos dizer assim, do córtex. Ele tem uma cicatriz ali que a qualquer momento, a qualquer descompensação dele, uma desidratação, eu dormi mal, tomei um remédio que diminui esse gatilho de transmissão de um neurônio para o outro, ele está mais predisposto, sim, a ter uma crise convulsiva. Ou seja, não quer dizer que ele teve um novo AVC, tá? Recente, vou contar a história, porque a história eu acho que exemplifica bem, tá? Ela estava aqui, mas é uma paciente muito querida minha já, de uns 3 Ela já anos. fez o toquinho aqui, ó, com emoji. Me mata o coração ela. Teve uma AVC gigante, atleta, linda, maravilhosa, tá? Assim, motivo zero para ter AVC, né? Vamos pegar lá do início da live. E chego no hospital, puf, tô de cara com ela lá na cama, já conhecia ela, assim, fui pro hospital sem saber que era ela, já conhecia de vida social, assim, de escola, filho. E ela, chegou lá na cama, era ela. Quase eu levei um susto lá naquela hora. Dali para cá, a gente manteve relacionamento médico-paciente e ela veio tendo ganhos maravilhosos nesse tempo todo. Nunca teve crise convulsiva. Ela fez uma AVC gigante, meio sério, tá? Um mês depois, ela chegou fazendo agachamento lá no meu consultório. Mas, linda. Mas, daí, mão muito ruim, fala muito ruim, que ainda é o que falta, né? Assim, mas longe do que era 3 anos atrás. Assim, ela faz tudo hoje, sabe? Vida social, jantar com as amigas, viajar. Então, assim, pessoa super feliz, tá? 1 mês, 2 meses atrás, me liga a irmã desesperada que ela tinha tido uma crise convulsiva na rua. Uma não, na verdade foi um monte, tá? Foi uma seguida da outra. Pá, 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 pá. Mandei, vai pro... Já tava lá, né? Na verdade, quando ela conseguiu falar comigo. Aí eu ligando, correndo pra emergência. Será que ela fez um AVC? Nossa, e ela não teve motivo, tá? A gente não achou a causa dela ter tido um AVC. Entra naqueles 20% que ela não poderia ter feito nada, né? E aí, assim, fez a ressonância. A tomografia nem sei, mas a ressonância a gente consegue. Esse paciente rápido fez um novo AVC ou não, ufa, não foi um novo AVC. Ela ficou uma semana grave no CTI, entubada, teve que fazer hemodiálise e etc. Porque deu uma crise convulsiva, mas não foi um novo AVC. Foi aquele cérebro dela que estava friável por algum motivo que a gente não identificamos alguma medicação errada, tinha um momento de estresse, talvez, tinha, mas nada de errado. E teve um gatilho. Então, assim, é importante ir lá buscar, talvez tomar medicação para que aquilo não ocorra, não é todo caso que precise, mas investigar, sim, acender um alerta, se pode ter tido, a gente vai fazer um exame de imagem, mas que esse paciente está predisposto a ter. Sim, pode acontecer e não levar tanto susto, mas tomar providência também, né? Não é assim, não é o novo AVC, mas eu vou ficar aqui de braço cruzado. Então, só para exemplificar um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui importante. Tem alguém falando aqui que teve convulsão, que o neuro falou que, o cardio falou que foi sequela do AVC. Mas eu não diria uma sequela, mas é uma chance, né, de ter, igual você estava Não explicando sei se eu posso chamar de sequela, mas é É, uma e pode consequência, ser pode ser uma preventiva, né? consequência. É.
E tem alguém perguntando aqui se a gente já viu casos de paciente que não teve nenhuma evolução. Não, nunca vi. Sempre tem algum tipo de evolução. E quando a gente direciona bem o tratamento, gente, a gente tem algumas evoluções aqui que a gente sempre chora junto com o paciente, que até a gente não acredita, assim, sabe? Sem tentar ser sensacionalista, mas é porque é isso que acontece, literalmente, sabe? O paciente chegar andando bem melhor e conseguir abraçar a mulher pela primeira vez depois de muito tempo, porque não conseguia ficar de pé, né? Da paciente conseguir sair daqui com chegar com quase 30% de assimetria de um lado para o outro para andar e sair daqui com 12% de assimetria. Então, assim, e eu não estou falando só daqui, né? Quando um tratamento é bem direcionado e é bem, né, encaminhado, os objetivos são traçados, a gente tem que fazer, sabe? E tem muitos casos também de pacientes nossos que são acompanhados e que, assim, eu não estou vendo melhora, eu não sei o que está acontecendo, e a gente está, assim, vibrando melhores que estão acontecendo. Então, faz parte do dever da equipe de reabilitação, e aí por isso que é importante ter um monte de gente, né? E eu trabalhando junto com a Fabi, que é neurologista, junto com o Felipe, que é profissional de educação física, junto com a Geórgia mesmo, que é distância, que é fono, enfim, a gente consegue ter visões diferentes e complementares, que faz toda a diferença na recuperação dos E pacientes. eu gosto do Então, assim, exemplo, né? é nosso dever para o paciente mostrar. A gente vai ter uma paciente que a gente está passando por isso agora, ela está desanimada, o processo é longo, né? Não é fácil. Então, eu vi no rosto dela que ela estava semana passada bem desanimada. Falei, vamos marcar uma reunião para eu te mostrar quais são os objetivos. O que você já conseguiu até agora? Porque, às vezes, como o processo é longo, parece para o paciente que ele não está tendo evolução. Porque chega um determinado momento que essas evoluções elas são gradativas, graduais, que talvez é aquele trabalho de formiguinha, sabe? E talvez naquele momento você não vê, mas se você comparar de 2 meses atrás, de um ano atrás, a gente está recebendo um paciente agora aqui, que é de fora, e que ele veio em janeiro e dezembro, né, família? Dezembro e janeiro desse ano. Já tinha É, vindo ele para voltou cá. agora. Ele voltou agora. Gente, assim, a diferença no comportamento, na forma de. Ele vem sozinho, ele se vira agora, ele já dirige, ele já é capaz de buscar a filha na escola. Eu tava para atrapalhar para falar isso, porque ontem ele deu um esculacho na gente, assim. É, eu vendo o negócio de vocês aí na rede social, que vocês já tinham perguntado se podia falar, e aí vocês falaram para mim, vocês colocaram lá que o paciente estava assim com AVC e conseguiu buscar a filha na escola. Isso aí você não estava morto? Eu não tô morto, não. Não, calma, olha que pensa, olha lá. Isso na época você não queria. Você reclamava comigo lá em dezembro que você queria muito. Nossa, eu não tô podendo buscar minha filha na escola. O que eu quis colocar na hora que eu te perguntei se eu podia colocar isso na rede social era que, olha que coisa boa, que desejo que você conseguiu realizar. Você não estava morto, não. Tanto que você não estava, que 2 meses depois, menos que isso, você estava lá buscar sua filha na escola. E de lá para cá, quanto você já conquistou? Né? Ele está aqui de novo com a gente para ficar mais um mês em reabilitação. E quanta coisa você já conquistou? Então, eu estava aqui para contar dessa história que ele falou que estava morto. Ó, peraí, né? Então é importante a gente pensar assim, sabe? Ter um objetivo e se esse objetivo não está sendo alcançado e estou pelejando e parece que eu não saio do lugar, vamos revisitar esse objetivo, vamos entender o que está acontecendo, né? Então precisa ter, vamos para esses degraus. Está muito parado, mesmo que seja só por uma sensação, a gente precisa ter um realinhamento, isso vai acontecer comumente. Nem tudo são flores, né? A gente tem ganhos e quando a gente tem ganhos, a gente vibra junto com o paciente, porque a gente sabe que isso é possível. Mas esse processo, ele é um processo de trabalho, de muito entendimento, de muita discussão, de entender o que é melhor naquele momento, de entender que aquele objetivo X, Y, Z naquele momento não é para ser trabalhado, e sim o objetivo ABC, né? Então, assim, é importante, por isso a importância, né? E, assim, a gente queria muito falar sobre isso hoje, porque a gente queria muito que o que está acontecendo aqui com a gente fosse uma realidade em várias partes do Brasil, sabe? A gente, eu não sei, assim, eu não tenho dúvidas que essa é a mesma sensação que a Fabi está tendo, que eu estou tendo. Porque a gente tem um alinhamento muito, assim, a gente acredita muito nas mesmas coisas dentro da reabilitação profissional. Mas se a oportunidade de transformar essas vidas, de ver como que a gente é importante
né, nessa reabilitação e como que sim, né, a importância da fisioterapia, da fonoaudiologia, de todo o processo. Que há algum tempo atrás a gente só escutava assim, fisioterapia, a gente só escuta. Fisioterapia não serve de nada, já fiz não sei quantas fisioterapias e não tem resultado, porque não está bem direcionado. E quando o trabalho é feito bem E aí, assim, direcionado, entra não. muito o papel, né, eu como médica, Lud, da gente como médico aprender eu estou vivendo isso, mas não é a realidade, tá? De todos os colegas neurologistas. Então, de você como paciente, aprender a cobrar do seu médico isso, a cobrar a postura dele em relação a ti. Se ele não faz, que ele aprenda a fazer. Tá? A te orientar, que ele busque caminhos de te orientar, onde buscar, qual a melhor forma de reabilitação, porque muitas vezes o paciente espera que essa informação só venha do médico, né? Claro que tem muitos médicos muito bem capacitados, com uma ótima orientação em relação à sua reabilitação. Mas outros, eles estão perdidos. A gente não é treinado para ensinar reabilitação para os pacientes. Tá? Eu tenho estudado, tenho tentado aprender, tenho convivido na prática, está sendo maravilhoso. Estou num momento super feliz, tá? Como médica, talvez no momento mais realizado da minha vida como médica, porque além de estar lá no atendimento agudo, de ajudar lá naquela hora, de continuar no acompanhamento, de continuar nos exames, eu estou participando efetivamente e vendo essas mudanças acontecerem, né? Então, assim, é muito gratificante. Mas meu médico não sabe, meu médico não falou, busca informação de qualidade, sabe? O canal da Lud tá, eu não tenho canal, não. Mas o canal da Lud é muito legal, sabe? Assim, o que ela dá de informação, né? O que ela fornece lá de informação para te ajudar na sua casa, para você estar ali com informação de confiança, tá? A te ajudar no seu processo de reabilitação, a coisa que você vai poder, a partir dali, estar buscando mais, já é uma coisa, um trabalho, assim, social fantástico, né? E, assim, meio que a gente se encontrou por ali. Não foi nem... Foi meio a partir daquilo, do meu interesse na reabilitação, do que ela fazia, e surgiu por aí. Está sendo muito gratificante. Então, assim, hoje a gente não dava para passar em branco, né? Como eu já falei lá, a gente tinha que lembrar vocês aqui da importância da prevenção, porque hoje é o dia da conscientização do que você pode fazer, né? Lembrando lá que eu já falei, 80% de quem teve, tá? Poderia ter feito alguma coisa, então se você não quer estar nesses 80%, muda sua atitude, que hoje, dia 29 de outubro, é o dia que ele existe, o Brasil inteiro, vocês vão ver no Instagram o dia inteiro, tá? As mobilizações em prol disso, tá? De você sair da sua zona de conforto e parar de achar que é balela, muda os seus comportamentos de risco, porque se você não quer estar nesse grupo que não é a minha dor, que não é a dor da Lud, mas que a gente vivencia junto todo dia, tá? E que você que teve, que já vivencia essa dor, né, na pele, já todas as dificuldades, a vergonha, a dificuldade de aceitação, a dificuldade de recuperar a função de continuar a sua vida, né, que procura uma equipe que vai te orientar, que vai te ajudar, pede ajuda para sua família te dê ajuda, se não é você, se é sua família que está aqui, né? E que esse dia sirva para a gente poder captar cada dia mais pessoas, tanto na prevenção quanto a gente fala muito pouco do depois. E o paciente, ele capota no depois, tá? O depois é muito difícil. E é para a gente fazer barulho, gente. Assim, a gente ainda está muito aquém do que deveria de uma assistência adequada de reabilitação funcional. Então, assim, é para a gente fazer barulho. É você que conhece aí, tem um contato com o político, é você que está numa causa social aí na sua cidade, é você que tem uma possibilidade de estar à frente de alguma associação, é você que faz por você e pelo seu amigo, que também teve PC, e por aí vai. A gente precisa se mobilizar nesse sentido, sabe? A sociedade acadêmica, vamos dizer assim, né? A parte técnica, vamos, eu, a Fabiana, os profissionais, a gente
está tentando fazer isso, a gente, né, através da representação da doutora Sheila, do doutor Otávio, eles estão agora lá em Singapura, eles têm, né, a gente está crescendo, a gente já conseguiu muitos ganhos que até pouco tempo atrás não existiam, mas a gente tem muito a ganhar e a participação da sociedade, a participação de você, agressista, né, a gente já tem associações crescendo, participar, poder informação, ter orientação, tem muita gente legal trazendo isso nas redes sociais hoje. Então, assim, É buscar esses grupos se de você apoio, né, Lúcia, essas conhecer, associações. mas tenta no outro, para o outro também, que isso é importante. A gente está aqui por isso hoje, né? Então, vamos deixar todo mundo aproveitar o sábado de manhã. Vamos fazer uma atividade física, vamos lá tirar o estresse, tomar um sol, porque assim, vamos começar a mudar o risco hoje, né? Eu acho que se eu não quero, eu vou lá ter que entrar nos meus 80% que eu tenho que fazer alguma coisa. Né? É isso Isso aí. que a gente E a gente resolveu está bem cedo. por aqui nas redes sociais, qualquer coisa que quem quiser falar, às vezes a gente não consegue responder na hora, mas a gente está sempre vendo aqui, respondendo. Se não consegue responder no direct, a gente faz um vídeo depois para responder aquela pergunta que foi comum a muita gente, e no que vocês precisarem de auxílio, de ajuda, dentro da nossa capacidade aqui, tem gente falando, lembrando que o AVC mata mais que o Covid, né? Foi a Demais. principal, a maior causa de morte em 2022 agora. Então precisa ser falado. Fale aí, só de você falar com o seu vizinho, com a sua família, com, né, enfim, conscientizar. Quanto mais a gente fala, mais em voga fica a questão, mais aparece, mais é dada atenção a isso. Então é preciso a gente falar. O que que vai dar depois dessa falação toda, a gente espera colher frutos, a gente não sabe. Mas a gente precisa falar, o início do caminho é esse. Então, E fique à vontade, teve esteja várias aqui, causas. né? Eu, como doutora Fulgana, a Lud, como a Lud do Falando de ABC para você, né? E todas as redes sociais que ela tem, a continuar com as portas abertas, tá? Tanto aqui como para esclarecer dúvida via redes sociais, né? Quanto fisicamente online a gente consegue e a gente está aqui para trazer profissionais qualificados, para a gente trazer a causa, né, do acreditar em continuar, né? Se a gente quer que o paciente possa continuar, mais uma vez a gente reforça que essa foi a ideia da clínica, né? Que o paciente possa encontrar num ambiente profissionais que vão estar focados nisso, um paciente com doença neurológica que ele possa continuar. Mas eu não estou aí, eu estou online, eu estou longe, a gente consegue, tá? Muitas vezes começar a ter essa orientação, essa conversa, essa rede de apoio, ela é fundamental e a gente quer que ela cresça, tá? Então, assim, se tiver mais ideias que a gente possa implementar, que a gente possa criar e crescer essa rede de apoio, manda pra gente que a gente tá cabeça aqui fervendo, tem muita já por aqui, mas a gente tá aberta a ter mais ideia que a gente possa ser uma rede de apoio para você sempre, né? Então, gente, ó, um beijo. Fale sobre AVC hoje, com quem você quiser, Vou com quem tiver. o dia inteiro. É, e a gente Um encontra por beijo, aqui. Bom beijo. final de Tchau. semana para todos. Beijo, tchau.